Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? Aqui Lucas Evaristo iniciando mais um vídeo pelo canal Brasil Ferroviário. E se você é novo por aqui, deixe seu like, se inscreva e ao final do vídeo deixe a tua opinião aqui nos comentários. Pessoal, hoje comentar uma notícia muito importante que a gente divulgou na revista Ferrovia em Foco. Vou deixar aqui na descrição o link com a fonte, tá? Que é mais ou menos o seguinte: Ministério dos Transportes defende retirada de ICMS de empreendimentos ferroviários. Renan Filho avalia que medida tem potencial para reduzir em 15%, é um valor muito expressivo quando se considera materiais de ferrovia, os custos de execução dos empreendimentos no setor e impulsionar o desenvolvimento do país. O ministro dos Transportes, Renan Filho, defende o fim da cobrança pelos estados do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, o ICMS. Então, pessoal, olha só. O ministro dos Transportes, tá? Que é um ministro de Estado federal. Federal, ou seja, nós temos três esferas de governança pública no Brasil: municipal, estadual, federal, tá? Então, o ministro que está na esfera federal, o ministro de Estado, o ministro de Transportes, está defendendo o fim da cobrança pelos estados, ou seja, ele está cobrando outra esfera de poder pela redução, né, pelo fim da cobrança, na verdade, do imposto sobre circulação de mercadorias e serviços, o ICMS. Incidentes sobre projetos de investimentos, material rodante e obras de engenharia do modal ferroviário. Conforme ministro, a medida permitirá investimentos fundamentais à logística do país, podendo reduzir em 15% os custos de execução do empreendimento do setor. A estratégia seria adotada no âmbito do Plano Nacional de Desenvolvimento Ferroviário, que é gestado pelo governo federal, para incentivar novas construções de estrada de ferro e terminais ferroviários pelo país. Os detalhes da proposta foram apresentados pelo ministro Renan Filho durante a reunião do Conselho Nacional de Política Fazendário, CONFAS, realizado nesta sexta-feira, 4, em Aracaju, Ceará. Sexta-feira passada agora, né? Hoje é segunda. O segmento ferroviário requer um elevado dispêndio de capital para tirar do papel projetos estruturantes. A impossibilidade de realizar essas obras impossibilita também a arrecadação. A nossa ideia é trabalhar para fazer uma carteira de investimentos da ordem de 40 bilhões. É um valor interessante para a ferrovia. Começa a ficar bom, né? Lembrando que anteriormente a gente estava trabalhando com bem menos que isso. Então, essa elevação aqui no investimento é bem bacana, tá? Que vão garantir a conectividade de nosso país. É bastante significativo, destacou. Também presente na plenária do CONFAS, o secretário executivo do Ministério dos Transportes, Jorge Santoro, que explicou que a proposta precisa ser aprovada precisa ser aprovada por todas as unidades da federação, né? Aqui no caso, estou falando dos estados, tá? E segue em análise no colegiado. CONFAS aprova DTE. Outra proposta levada ao CONFAS pelo ministro Renan Filho foi aprovada por unanimidade durante a reunião desta sexta-feira, a integração das bases de dados das fazendas estaduais e do DF ao documento eletrônico de transportes, o DTE, do governo federal. Segundo Renan Filho, a medida vai reduzir a burocracia e os custos do transporte de cargas no país, além de evitar a evasão fiscal. Isso é uma medida muito bacana, tá? Muito legal mesmo. Compartilhar dados entre esferas e entre unidades da federação é algo muito bacana, reduz a burocracia, né? E o pessoal consegue trabalhar de uma forma mais sinérgica, né? Para sair com uma carga, um caminhão às vezes precisa de até 20 documentos físicos diferentes. É verdade, na minha família a gente tem uma empresa de transporte rodoviário, isso aqui é verdade, tá? E se não tiver regulamentado, passou na Polícia Rodoviária Federal, é multa, tá? Isso burocratiza muito, atrasa o país e gera custos adicionais, afirmou. A área fazendária dos estados já tem as notas fiscais eletrônicas. Então, a fim de não criarmos redundância de custos e garantirmos uma rápida implementação, sugerimos aqui a sincronização de todo o sistema de trânsito e transporte do Brasil com os sistemas das áreas fazendárias.
Isso vai ajudar bastante o país, complementou o Renan Filho. Medida bacana, tá? Mas vamos entrar agora aqui no cerne da questão, tá? Reduzir ICMS é algo bacana? É sim. Só que vocês percebem como é uma situação muito confortável para o ministro dos Transportes, que está na esfera federal, pedir para que os governadores abram mão da arrecadação em prol de um projeto que, em tese, é do governo federal? Assim, infraestrutura, logicamente, envolve os três poderes. Porém, o projeto é do governo federal. E ele está colocando, digamos assim, de alguma forma, pressionando, né, em prol de algo bom, que seria a evolução ferroviária, aos estados, aos governadores abrir mão da arrecadação de ICMS, né? Então, assim, é uma posição muito confortável do ministro cobrar uma outra esfera de governo, sendo que o projeto é do governo federal. Se os estados vão abrir mão do ICMS em prol da ferrovia, qual a contrapartida do governo federal? Essa é uma pergunta. Lembrando, isso já aconteceu anteriormente também no governo anterior. Lembra daquela polêmica da gasolina? É uma posição muito confortável. Quem está em cima no federal exigir a redução de um tipo de imposto de outra esfera de governo, da estadual, tá? Então, da mesma forma que ocorreu, e não foi algo tão bacana, né? Foi algo ali pressionando os governadores, nesse caso aqui, a situação aí se repete, isso não é bacana, tá? Não é interessante. Assim, não que não seja interessante, é interessante reduzir imposto? Sempre. É interessante reduzir um imposto em prol da ferrovia? É muito bacana, é muito legal. Mas qual será a contrapartida do governo federal para que os estados abram mão do ICMS? Então, essa é uma pergunta. Bem, além disso, é muito interessante esse dado, essa projeção que o ministro colocou de 15% de redução. Por quê? Pessoal, projetos ferroviários, nós estamos falando de ou de centenas de milhões ou de bilhões, né? Então, assim, 15% pode parecer pouco, mas quando se adiciona esse montante, vira algo muito significativo. Então, assim, é bacana. Inclusive, ajuda o projeto da Ferrogrão, porque foi falado que a Ferrogrão estava com o orçamento é, meio que fora dos padrões atuais de preço, né? Justamente pela inflação e pela variação do dólar. Então, ajudaria, inclusive, o projeto da Ferrogrão essa redução do ICMS em 15%. Né? Na verdade, não do ICMS em si, mas ele coloca do orçamento total, né? Do projeto. Então, tem essa coisa aí bacana também que pode apoiar a ferrovia, tá? Enfim, ponderações adicionadas à mesa para debate. Quero saber a tua opinião. Deixa aqui a tua opinião aqui nos comentários, porque é muito importante para mim e para todos que estudam o modal ferroviário. Ademais, saudações ferroviárias, um forte abraço.